Aos arcebispos e bispos da América Latina, veneráveis irmãos, saúde e bênção apostólica. Muito comovido com a condição deplorável dos índios da Baixa América, nosso ilustre predecessor Bento XIV defendeu a causa deles, como você sabe, com palavras muito pesadas, em sua carta Immensa Pastorum, dada em 22 de dezembro de 1741. E como também temos que deplorar em muitos lugares quase as mesmas coisas que ele lamentou então, lembramos com muita sinceridade aquelas cartas dele à sua memória. Pois nisso, entre outras coisas, o Papa Bento XIV se queixou de que, embora a Sé Apostólica tivesse feito muito, e por um longo tempo, para aliviar suas fortunas aflitas, havia até mesmo os homens da fé ortodoxa que, como se tivessem esquecido completamente todo o senso da caridade derramada em nossos corações pelo Espírito Santo, presumiram reduzir os miseráveis índios, sem a luz da fé, e até mesmo aqueles que haviam sido lavados na pia da regeneração, à servidão, ou vendê-los como escravos a outros, ou privá-los de suas propriedades, e tratá-los com tal desumanidade que eles foram, assim, grandemente impedidos de abraçar a fé cristã, e fortemente movidos a considerá-la com aversão. É verdade que logo depois a pior dessas indignidades, isto a escravidão propriamente dita, foi, pela bondade do Deus misericordioso, abolida. E para esta abolição pública da escravatura no Brasil e em outras regiões, os excelentes homens que governaram aquelas repúblicas foram grandemente movidos e encorajados pelo cuidado maternal e pela insistência da Igreja. E reconhecemos de bom grado que, se não fossem os muitos e grandes obstáculos que se interpuseram no caminho, seus planos teriam tido muito mais sucesso. No entanto, embora muito tenha sido feito pelos índios, ainda há muito mais a ser feito. E, de fato, quando consideramos os crimes e ultrajes ainda cometidos contra eles, nosso coração se enche de horror e somos movidos por grande compaixão por sua raça mais infeliz. Pois o que pode ser tão cruel e tão bárbaro quanto açoitar homens e marcá-los a ferro em brasa, muitas vezes pelas causas mais triviais, muitas vezes por um mero desejo de crueldade, ou tendo-os subitamente derrubado, matar centenas ou milhares em um massacre incessante, ou devastar aldeias e distritos e massacrar os habitantes, de modo que algumas tribos, como sabemos, foram extintas nestes últimos anos? 2. A luxúria contribuiu muito para tornar a mente dos homens tão bárbara. Mas algo também se deve à natureza do clima e à situação dessas regiões. Pois como esses lugares estão sujeitos ao sol escaldante do sul, que lança um langor nas veias e, por assim dizer, destrói o vigor da virtude, e como estão distantes dos hábitos da religião e da vigilância do Estado, e em certa medida até da sociedade civil, facilmente acontece que aqueles que ainda não chegaram lá com maus costumes logo começam a se corromper. E então, quando todos os laços do direito e do dever são quebrados, eles caem em todos os vícios odiosos. Nem nisso eles se compadecem da fraqueza do sexo ou da idade, de modo que temos vergonha de mencionar os crimes e ultrajes que cometem ao procurar e vender mulheres e crianças, onde se pode dizer com verdade que superaram os piores exemplos de iniquidade pagã. Arras. 3. De nossa parte, de fato, quando os relatos dessas coisas nos foram trazidos pela primeira vez, hesitamos por algum tempo em dar crédito a tais atrocidades, visto que certamente pareciam inacreditáveis. Mas depois de termos sido assegurados por abundantes testemunhas, a saber, por muitos de vós mesmos, veneráveis irmãos, pelos delegados da Sé Apostólica, pelos missionários e por outros homens inteiramente dignos de fé, não podemos mais ter qualquer dúvida quanto à veracidade dessas declarações. A 4. Agora, pois, tendo ponderado longamente sobre este assunto, para que, na medida do possível, possamos nos esforçar para remediar tão grandes males, com humilde e suplicante oração, imploramos a Deus que, em sua bondade, se digne a nos mostrar algum meio oportuno de curar estas feridas. Pois Ele mesmo, que é o mais amoroso Criador e Redentor de toda a humanidade, visto que nos deu este desejo de trabalhar pela salvação dos índios, certamente também nos dará as coisas que conduzem a este fim. Enquanto isso, consola-nos muito saber que aqueles que governam estas repúblicas esforçando ao máximo para remover esta grande desgraça e esta mancha de seus estados. Esforços esses que, de fato, não podemos louvar e aprovar suficientemente. No entanto, como essas regiões estão distantes das sedes do governo, e em sua maioria não são facilmente acessíveis,
Esses esforços humanos dos poderes civis, seja pela astúcia dos criminosos, que podem cruzar as fronteiras rapidamente, seja pela inatividade ou perfídia dos funcionários, muitas vezes pouco adiantam e às vezes não dão em nada. Mas se o trabalho da igreja for somado ao trabalho do Estado, então, finalmente, o fruto desejado será obtido em maior abundância. Portanto, veneráveis irmãos, nós vos conclamamos, antes de todos os outros, a dedicar especial cuidado e consideração a esta causa, que é em todos os aspectos digna de vosso ofício e dever pastoral. E deixando o resto a vosso cuidado e diligência, instamos-vos particularmente a fomentar e promover todas as boas obras instituídas nas vossas dioceses em benefício dos índios, e a zelar para que sejam instituídas outras obras que possam contribuir para este fim. Em seguida, admoestareis diligentemente os vossos rebanhos no seu dever mais sagrado de ajudar as missões religiosas aos nativos que primeiro habitaram o solo americano. Fazei-lhes saber que devem ajudar esta obra especialmente de duas maneiras: com as vossas doações e com as vossas orações, e que não é apenas a sua religião, mas também o seu país, que lhes pede isso. Além disso, zelai para que, onde quer que se dê instrução moral, nos seminários, nas faculdades, nas escolas de conventos e mais especialmente nas igrejas, a caridade cristã, que considera todos os homens, sem distinção de nação ou cor, como verdadeiros irmãos, seja continuamente pregada e louvada. E essa caridade deve ser manifestada não tanto por palavras, mas por atos. Além disso, toda oportunidade deve ser aproveitada para mostrar a grande desonra que essas ações vis que aqui denunciamos causam ao nome cristão. 6. De nossa parte, tendo boas razões para esperar o consentimento e o apoio das autoridades públicas, temos nos preocupado especialmente em ampliar o campo de ação apostólica nessas amplas regiões, designando novas estações missionárias onde os índios possam encontrar segurança e socorro. Pois a Igreja Católica sempre foi uma mãe fecunda de homens apostólicos que, impelidos pela caridade de Cristo, são levados a dar a vida por seus irmãos. E hoje, quando tantos abominam a fé ou se afastam dela, o zelo pela propagação do Evangelho entre as nações bárbaras ainda é forte no clero, nos religiosos e nas santas virgens. E esse zelo cresce e se espalha mais amplamente pelo poder do Espírito Santo, que auxilia a Igreja, sua esposa, de acordo com as necessidades do tempo. Portanto, achamos bom fazer maior uso daqueles auxílios que, pela bondade de Deus, estão à nossa disposição, a fim de libertar os índios, onde sua necessidade é maior, da escravidão de Satanás e dos homens maus. De resto, uma vez que os pregadores do Evangelho regaram essas regiões, não apenas com seu suor, mas às vezes com seu sangue, confiamos que, finalmente, uma boa colheita de bondade cristã brotará de seus grandes trabalhos e dará frutos abundantes. E agora, para que o que você fizer em benefício dos índios, seja por sua própria iniciativa ou por nossa exortação, seja mais eficaz com a ajuda de nossa autoridade apostólica, nós, lembrando-nos do exemplo de nosso predecessor supracitado, condenamos e declaramos culpado de crime grave todo aquele que, como ele diz, open quote, ousar ou presumir reduzir os ditos índios à escravidão, vendê-los, comprá-los, trocá-los ou dá-los, separá-los de suas esposas e filhos, privá-los de bens e bens móveis, transportá-los ou enviá-los para outros lugares, ou de qualquer forma roubar-lhes a liberdade e mantê-los em escravidão, ou dar conselhos, ajudar, favorecer e trabalhar sob qualquer pretexto de cor para aqueles que fazem essas coisas, ou pregar ou ensinar que é lícito, ou cooperar com isso de qualquer forma. Close quote. Consequentemente, desejamos que o poder de absolver os penitentes desses crimes no tribunal sacramental seja reservado aos ordinários das localidades. Pareceu-nos bem, movidos por nossa paternal afeição e seguindo os passos de seus predecessores, entre os quais podemos mencionar especialmente Leão XIII, de abençoada memória, escrever-lhe estas coisas, veneráveis irmãos, sobre o caso dos índios. Mas caberá a vocês se esforçarem, de acordo com suas forças, para satisfazer abundantemente nossos desejos. Certamente serão auxiliados nisso por aqueles que governam estas repúblicas. Nem lhes faltará o trabalho e o cuidado do clero, especialmente aqueles dedicados às missões sagradas. E, por fim, todos os homens de bem estarão com vocês. E aqueles que puderem, com doações ou outros ofícios de caridade, ajudarão uma causa na qual tanto a religião quanto a dignidade da humanidade estão envolvidas. E o que é mais importante,
A graça de Deus Todo-Poderoso estará com vocês. Em sinal disso e como penhor de nossa boa vontade, concedemos com muito amor a nova bênção apostólica a vocês, veneráveis irmãos, e aos seus rebanhos. Dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 7 de junho de 1912, nono ano do nosso